Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Renata, eu sou a PEC de Projetos Especiais e Programas da Pasta, para quem não me conhece, e acompanho com vocês as eletivas e o projeto de vida das escolas. Junto com o Zé Antônio, que é de tecnologia e acompanha, que é do Movimento Inova e acompanha aí as aulas de tecnologia. Eu trouxe para o encontro de hoje para vocês 3 objetivos gerais, que é recuperar os conceitos orientadores e as etapas de organização e plano de letiva para o fechamento do semestre. Eu promover um movimento avaliativo, né, através de encaminhamentos dialógicos com vista à qualificação pedagógica das eletivas e subsidiar a construção das eletivas para o segundo semestre. Na verdade, esse encontro vai ser dividido em 2 etapas, tá? Na verdade, eu vou iniciar com vocês um processo hoje de pensar em como aconteceram as eletivas do segundo semestre, vou recolher de vocês alguns feedbacks e aí, durante o planejamento, eu vou soltar uma outra orientação que vai ser para a construção das eletivas do segundo semestre. Os objetivos específicos, então, é retomar a TPC, que aconteceu dia 22/2 pela SEDUC, que discorre sobre a construção dos planos de eletiva, com o intuito de embasar o fechamento do semestre e a construção do segundo. E aí, complementar a isso, a Diretoria de Ensino de Adamantina fez uma live, que era Viajando pelo País das Eletivas, que era uma alusão, né, uma analogia com Alice no País das Maravilhas. E aí a gente esmiuçou cada etapa do plano e tudo mais. Se vocês precisarem de ajuda em alguma coisa, precisar retomar alguma coisa, a gente está à disposição. Orientar a realização de movimento dialógico alinhado às vivências das unidades escolares com a proposta do componente curricular. Então, essa avaliação, ela é uma avaliação que ela não diz respeito só ao estudante, mas ao aluno e à equipe escolar. E aí é um momento que a gente precisa dialogar melhor sobre a relação entre o que é previsto para que aconteça na eletiva e o que a escola conseguiu realizar dentro das adversidades, ali, das fragilidades e potencialidades da escola. Conscientizar sobre o processo avaliativo, que prima pela atuação protagonista tanto do professor quanto do estudante, né, a partir das orientações da TPC realizada em 31/5 pela SEDUC. Então, nós tivemos uma TPC que trouxe alguns pontos importantes para essa avaliação, mas nós temos também aí trouxemos aqui de uma forma diferente para a gente repensar também. Essas avaliações, essas TPCs da SEDUC estão no repositório, mas se vocês precisarem de alguma coisa, também estou aqui. Encaminhar a proposta de retomada do acolhimento das eletivas e planejamento para o segundo semestre. Esse último item é o item que vai ficar para o nosso segundo momento, tá? Para o nosso segundo. Então, a gente faz tudo para que esse momento seja transparente, que o aluno entenda que aconteceu da melhor forma que a escola conseguia naquela situação, naquele momento, tá? Interdisciplinariedade, né? A gente tem as escolas parciais e as escolas integrais. As escolas parciais, o professor atua na eletiva sozinho, nas integrais ele atua em dupla, em trio, ou às vezes também individual, dependendo da necessidade que a escola teve naquele período, né, primeiro momento do ano aí, que a gente teve problema com professores, com contratação e tudo mais. Mas, se eu estou trabalhando sozinha, eu preciso entender que a concepção da eletiva é que ela aborde mais de um componente curricular. E aí é o momento de pedir parceria, de pedir ajuda dentro da escola, fora da escola, com outros professores especialistas do currículo da diretoria, né, os antigos PCNPs e agora PEC. Então, estejam abertos para pedir essa parceria, essa ajuda na hora da construção também e do alinhamento entre mais um componente curricular dentro das eletivas. Nas escolas em que os professores estão atuando em dupla ou em trio, isso facilita ainda mais, porque a gente tem ganhos gigantescos em que eu tenho professores de áreas ou componentes diferentes e eu tenho ali a troca entre eles de uma forma que eu acabo desenvolvendo protagonismo sênior. Seja na afetividade ou no conflito, os professores acabam crescendo muito, porque acabam tendo trocas significativas ali, cada um vai acabar puxando um pouco para o seu componente, mas o aluno ganha muito, porque ele tem essa vivência da junção desses 2 componentes em função de um terceiro componente, que é a eletiva. O uso das metodologias ativas, que é uma coisa que eu quero corrigir uma fala minha da outra TPC que eu fiz de eletivas. Eu disse o seguinte: o
usem exaustivamente as metodologias ativas. E depois, conversando com o Zé Antônio, a gente percebeu o quanto a minha fala era perigosa. As metodologias ativas, elas precisam ser usadas exaustivamente, sim, mas com intencionalidade. Eu preciso conhecer o que eu quero com aquela metodologia ativa, eu preciso conhecer o desenvolvimento daquela metodologia ativa e eu preciso ter uma postura de profissional para essa metodologia ativa. Eu costumo dizer que todas as metodologias podem ser ativas, porque na verdade vai muito do meu posicionamento, da minha intencionalidade, do meu encaminhamento. E aí é nesse sentido que eu preciso cuidar. Eu vou oferecer a melhor metodologia ativa, mas eu preciso conhecê-la, eu preciso adequar ao que eu estou querendo fazer e eu preciso ter essa mudança, sair dessa zona de conforto e entender nesse processo quem é o aluno, quem é o professor e como é o processo de ensino-aprendizagem entre esses dois atores no contexto da sala de aula. O Zé Antônio vem trazendo nas formações de itinerário formativo do ensino médio a vivência de alguma dessas metodologias e a gente precisa realmente estudar. Estudar os encaminhamentos, estudar os boxes que vêm em todos os materiais que a gente recebe e se apropriar dessas novas formas de ensinar. Aí vocês podem me dizer assim, Renata, quando fala em metodologia ativa, a gente já tem a TPC da SEDUC, eu faço aquilo desde 1900 e bolinha. Tá bom, eu sei que vocês fazem e eu não duvido que fazem, mas a gente às vezes precisa mudar um olhar, às vezes a gente precisa mudar uma intencionalidade, às vezes a gente precisa adequar melhor. E aí é o sair da zona de conforto e ter a maturidade de olhar para o que a gente já faz e querer fazer melhor ainda. A culminância nesse processo todo, ela é o resultado, ela é o produto, ela é a constatação de como foi o desenvolvimento da minha eletiva. Então, o aluno tem que estar em evidência nesse processo, ele tem que ser o protagonista desse processo. Eu preciso, com a culminância, ser o espelho do que eu desenvolvi, né? Mostrar o espelho do que foi desenvolvido no cotidiano daquela eletiva. E aí entra a diversificação e experiência escolar. Eu ofereço uma gama de possibilidades para o meu aluno, eu amplio o repertório do meu aluno, eu acabo mobilizando o meu jeito de ensinar e até a minha aula, lá do componente curricular que eu atuo, acaba sendo modificada por essa experiência de aula diferenciada. A eletiva, ela tem que fugir da cara de aula de sala de aula. E aí entra numa outra questão, uma pessoa me perguntou se as aulas de eletiva têm que ser sempre fora da sala de aula. Não necessariamente, a gente tem escolas que atuam 100% dentro da sala de aula, mas com uma postura ativa, investigativa, criativa, e aí é o momento que a gente precisa cuidar para que a nossa eletiva tenha essa cara, tenha esse foco diferenciado e cative o aluno nesse sentido. Vamos lá. Pensando, né, nessa questão de sair da zona de conforto, eu trouxe uma reflexão. Tudo nessa vida é, portanto, uma questão de perspectiva. O que precisamos fazer é procurar o melhor ângulo e direcionar a mente, a visão, as emoções, as crenças, o coração, a fé e a esperança para além do que os olhos enxergam. O que não podemos é ficar paralisados por receio ou por temor. Afinal, sob a perspectiva do medo, nada acontece, nada é seguro e nunca há garantias. Sair da zona de conforto às vezes não é uma situação tranquila, às vezes nos incomoda e lidar com a adversidade é muito complexo. A eletiva, ela já nos mobiliza a partir do ponto que a gente não tem um parâmetro, um caderno para seguir, uma trajetória desenhada. Quem desenha essa trajetória somos nós. Mas é um caminho, se vocês forem ver, de uma média de 10 aulas. Então, se eu convido um profissional para estar comigo, eu tenho ali o profissional, um encontro anterior com os meus estudantes para definir o que eu quero trazer de experiência, né, o que eu quero perguntar para esse profissional.
eu tenho um encontro com o profissional propriamente dito e eu tenho um pós-visita, né, que é o momento de discutir com o meu grupo o que aquele profissional trouxe de novo e o que eu quero saber ainda, né, daquela eletiva que eu estou participando e estou atuando. A gente tem ganhos nesse sentido e se a gente perceber, eu tenho uma média de 12 aulas, né, de eletivas. A aula inaugural, que eu falo para os meus alunos o que eu me propus a fazer no plano. Eu tenho uma aula final, que seria da avaliação, e eu tenho um processo aí de mais ou menos 10 aulas. Esse processo eu posso dividir ele em 3 situações: momentos práticos, momentos teóricos e momentos de construção. Então, eu tenho lá um embasamento inicial, que eu conto para os meus alunos o que eu vou desenvolver. Se eu vou desenvolver uma horta, eu vou estudar ali qual vai ser esse solo que eu vou usar, que tipo de adubação eu vou usar, que tipo de irrigação eu vou usar, o que eu preciso, né, em termos de muda, em termos de respaldo, em termos de parceria. Eu tenho ali o desenvolvimento da proposta, que é fazer com que a horta aconteça e comece a produzir e tudo mais. E eu tenho um produto final disso, que é os produtos ali que foram produzidos na minha horta. Esse processo ele é muito curto, ele é curtíssimo para acontecer. E aí é o momento que eu preciso me organizar da melhor forma possível e produtivamente. Não adianta eu chamar 10 profissionais diferentes para falar na minha eletiva. A minha eletiva de profissões, Renata. Então eu trouxe 10 profissionais diferentes. Ok, mas qual foi o ganho para o aluno em termos profissionais, em termos acadêmicos e em termos pessoais? Então eu preciso avaliar com uma maturidade muito grande o que eu ofereci para os meus alunos no primeiro semestre e o que eu quero oferecer para eles no segundo. Dentro da BNCC, né, a gente entende o projeto de vida como marco zero aí da construção das eletivas, né? E lá na BNCC a gente tem um trecho que fala sobre o projeto de vida inserido nesse contexto como eixo estruturador, que é valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Outro trecho que acaba contribuindo para essa discussão sobre a alicerce das eletivas, que é alguns trechos de um texto da Maria Medeiros, que é uma educadora do Pernambuco. A gente começa trabalhando com a temática da identidade, do quem eu sou, que é justamente um movimento de autoconhecimento. Esse é o pontapé inicial. O segundo passo é o reconhecimento da comunidade em que esse jovem está inserido. Por que eu estou aqui? Por que eu optei por essa escola? E a partir daí a gente começa a convocá-lo a olhar para o futuro. O que projeta e planeja para o seu futuro pós-ensino médio. Aqui ela está falando do ensino médio, mas se vocês lembrarem, a proposta do projeto de vida é eu trabalhar o eu comigo, a minha relação comigo mesma, que é o processo de autoconhecimento, a minha relação com o outro, que é esse processo de convivência com os espaços sociais em que eu atuo, e um terceiro momento sou eu como meio. Então, de que forma eu e o outro podemos impactar esse meio? Seja culturalmente, seja politicamente, seja economicamente, o que eu vim fazer aqui, qual que é meu propósito de vida, o que eu quero como pessoa, como profissional e como acadêmico. Os benefícios desse trabalho com projeto de vida traz para o estudante uma reflexão que normalmente não existe na rotina dele e abre um espaço de protagonismo para ele se posicionar, se manifestar e desenvolver outras aptidões. Então, esse é o nosso propósito. O nosso propósito é que o aluno cresça como pessoa, que ele atue no meio que ele está inserido e que ele provoque transformações para além disso. Isso sem desconsiderar ele como pessoa autônoma, competente, solidária, que se posiciona, que busca soluções para os problemas, que se manifesta, que tem vez, que tem voz e que coloca em exercício ali os seus interesses e o que ele é bom, o ser bom no que faz, né? Eu estou fazendo isso porque eu tenho domínio, porque eu tenho interesse, porque eu tenho aptidão para isso. O direcionamento, então, do projeto de vida para as eletivas, para concretizar essas eletivas, é potencializar a formação dos estudantes. De que forma que eu vou fazer isso? De forma interdisciplinar,
com ações atrativas, criativas e inovadoras. A minha eletiva tem que se distanciar da cara da sala de aula. E a sala de aula não necessariamente não pode sofrer essas intervenções, digamos assim. A aula prática da eletiva, ela pode ir para o componente curricular do cotidiano, mas o componente curricular do cotidiano, a cobrança ou a forma mais sisuda, digamos assim, de desenvolver o componente, ela não pode ir para a eletiva. Não é que eu não tenho que trabalhar o teórico, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que trabalhar dentro de metodologias ativas de uma forma que o meu aluno se sinta de fato protagonista e atuante nesse processo. E aí eu gostaria de destacar com vocês uma situação assim. Quando eu desenvolvo uma aula muito direcionada para o contexto de dentro da sala de aula, eu acabo restringindo o meu aluno nessa questão do aula diferente. Porém, as regras da escola não mudam, as regras de convivência não mudam. Não é porque hoje é dia de eletiva e hoje é dia de clube que eu posso tudo dentro da escola. As regras precisam continuar, as regras de convivência precisam continuar, tá? Então, eu ofereço uma aula mais criativa, atrativa e inovadora, mas dentro das lógicas e das regras que são estabelecidas pela escola. Preciso cuidar também nesse momento para não interferir nas outras eletivas. A gente sabe que tem os alunos de corredor que não se definiram ainda e que querem participar de todas as eletivas ao mesmo tempo ou às vezes de nenhuma. Mas, no geral, eu preciso garantir. Está tendo uma palestra na escola, então eu preciso me organizar de uma forma que as minhas outras eletivas não atrapalhem essa palestra que está acontecendo. Eu tenho uma ação, uma atividade acontecendo na horta, eu tenho que cuidar para que os outros alunos não fiquem interferindo isso. Eu tenho uma atividade acontecendo lá na sala de leitura, eu preciso cuidar para que o entorno garanta que a aula dentro da sala de leitura esteja acontecendo a contento. É simplesmente olhar para o que eu estou fazendo sem desvalorizar o do outro. Sabe aquela coisa assim, o meu é mais importante que o seu? Não, todas as eletivas são importantes da mesma forma, todas podem dar resultados da mesma forma, eu só preciso cuidar para que essas relações aconteçam com foco na qualidade do ensino-aprendizagem, tá bom? O que as eletivas, então, devem possibilitar ao aluno, né? Desenvolvimento do protagonismo, participação na construção desse currículo, ampliar e diversificar e aprofundar o seu repertório, desenvolvimento das habilidades de um ou mais componente ou área, alinhamento e estudo focado no interesse do estudante, que é o seu projeto de vida. Favorecer a aquisição de competências específicas para a continuidade dos estudos, inserção e permanência no mundo do trabalho. Aproximar teoria e prática, utilizando o que foi aprendido para construir algo concreto por meio da combinância. Aprimorar a autonomia e o protagonismo. São coisas que a gente já foi conversando anteriormente. E aí eu quero destacar para vocês uma tela. Eu tenho feito intervenções em algumas escolas, nos planos que estão sendo desenvolvidos e tenho deixado muito em pontos de reflexão para o professor julgar se aquilo precisa ser cuidado ou não, né? Se é importante ele colocar ou não. E aí, em todos os lugares que eu passei, eu falei da importância de alinhar essa proposta do plano com as dimensões que são usadas lá na tutoria da PEI. E aí, quem não é da PEI pode falar assim, Renata, para que você vai ficar falando da PEI, não sei o que, enfim. Não, o que eu estou trazendo para vocês, na verdade, são embasamentos teóricos de formação do jovem protagonista que, de certa forma, estão inseridas na PEI, estão inseridas na própria proposta do Grêmio Estudantil, das ações de convivência, enfim, está tudo de uma certa forma alinhado, tá? Quando eu monto um plano de eletiva que eu considero essas 3 dimensões, eu dou muito mais oportunidade para o meu aluno para que ele tenha ganhos pedagógicos, ganhos pessoais, ganhos profissionais, ganhos acadêmicos. Eu consigo, até aquele aluno que fez uma escolha só porque o colega também escolheu aquela eletiva, ou porque ele escolheu só pelo professor, eu consigo garantir que cada um invista no seu próprio sonho, né? O aluno que está ali, vamos supor, a eletiva é uma eletiva de veterinária, ele está ali pelo profissional veterinário, ele também vai conhecer um pouquinho de como que é a trajetória acadêmica para se tornar um,
e quais são ali os ganhos na vida pessoal mesmo. Então, quando eu penso numa eletiva abrangendo essas três dimensões, eu acabo contribuindo muito mais para o desenvolvimento do meu aluno, né? Então, no pessoal entra a questão de autoconhecimento, autonomia, criticidade para solucionar as situações e problemas do cotidiano, bem como saber tomar decisões para conquistar os seus objetivos. Às vezes eu estou numa eletiva que não tem nada a ver com o meu projeto de vida, mas eu olho aquele exemplo de profissional e eu falo, é esse tipo de profissional que eu quero ser. É um profissional que alinha, de repente, a sua vida pessoal com a acadêmica, né? E, enfim. Eu estive na Escola Idene e eu acompanhei uma palestra de um promotor e uma juíza, de um juiz e uma promotora. E o que me chamou muita atenção na palestra deles foi a necessidade de falar da trajetória acadêmica e da ênfase que eles deram no equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. E aí eles trouxeram várias situações de vida, inclusive incentivando os alunos na leitura, no hábito de estudo, na organização para estudar e tudo mais. Então, acredito que nesse sentido os ganhos realmente sejam gigantescos. Na mesma escola, eu vi uma situação, uma aula de uma eletiva que é futebol de robôs. E a gente tem um exemplo de dois profissionais, dois professores, em momentos diferentes da carreira, um iniciando e o outro já com uma certa experiência, passando por situações particulares muito adversas, né? A gente, nesse período pós-pandemia, né? Quase que em pandemia ainda, né? Nós ainda não estamos completamente livres, né? E eu vejo assim muitas situações pessoais em jogo, né? Os alunos têm nos observado muito como profissionais de como a gente está lidando com todas essas adversidades e nós somos exemplos nesse sentido. Às vezes eles são nosso apoio, nosso combustível, mas em muitos momentos também eles são o nosso ponto de equilíbrio. É um momento que às vezes eles enxergam algumas coisas que às vezes a gente também não está enxergando. E aí entrou uma questão de protagonismo sênior e protagonismo juvenil acontecendo, que só fez com que a eletiva tivesse um produto final e tivesse uma culminância de fato significativa e produtiva e algo legal de se ver, porque teve essa parceria, porque teve esse cuidado. Então, assim, por mais que o direcionamento da eletiva fosse trabalhar a tecnologia, e por mais que a eletiva abrangesse aí os sonhos mais direcionados a essa área, ela também trouxe questões acadêmicas importantes e questões pessoais importantes. Então é nesse sentido que eu quero dizer que se a gente abrir o leque, não tem como a gente errar. A gente vai conseguir atingir uma grande quantidade de alunos, até aqueles que estão na nossa eletiva sem saber por que está ali, tá? Profissionalmente, né, a orientação profissional, proporcionando condições para que o estudante conheça a si mesmo e consiga fazer a sua escolha acadêmica e profissional de acordo com as suas aptidões, interesses e personalidade. E que ele não pense só em questões financeiras e em posicionamento, e que ele entenda que sucesso é um equilíbrio entre várias áreas, né, e não uma coisa isolada. E academicamente, que é a construção do conhecimento do estudante, agindo como facilitador no seu processo de ensino-aprendizagem, oferecendo elementos para organização de estudo e tudo mais. O que eu gostaria de destacar com vocês nesse sentido, né? Nós temos faculdades na nossa região, nós temos cursos técnicos na nossa região e muitos dos nossos alunos não sabem qual o caminho que ele precisa percorrer para isso. Então, eu acho que nesse sentido, a eletiva pode abrir um leque de possibilidades muito grande para o nosso estudante. Eu recuperei com vocês essa questão do aluno competente, autônomo e solidário, né? O aluno competente é aquele aluno que vai juntando as habilidades que foram sendo oferecidas ao longo da trajetória dele e se torna competente em algo. Vou dar um exemplo bobo, mas que talvez façam vocês entenderem essa proposta. Eu aprendo a dirigir, e aí eu vou aprendendo habilidade por habilidade. Eu aprendo quais são as minhas posturas quando eu entro no carro, o que eu preciso cuidar, o que eu preciso olhar. Eu aprendo a dirigir, a estacionar, eu aprendo a fazer uma rampa, eu vou aprendendo a dirigir durante o dia, depois durante a noite, em tempo de chuva, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que acender, o que eu tenho que apertar, enfim.
Juntando todas essas habilidades, eu me torno competente na arte de dirigir, e daí eu dirijo sobre qualquer circunstância, em qualquer lugar, enfim. É mais ou menos isso que a gente espera quando a gente traz esse elemento para as eletivas, né? essa visão para as eletivas, né? Porque o aluno competente, ele é capaz de planejar o que ele quer para o futuro e ele consegue partir de uma base sólida de conhecimentos e valores que vão apoiar a tomada de decisão dele lá na frente. Então, quantos de nós já nos vimos falando assim, poxa vida, se eu pudesse ter pensado nisso antes de escolher a minha profissão, né? Nós estamos tendo a oportunidade de oferecer isso para os nossos estudantes, então a gente precisa oferecer da melhor forma possível. O aluno autônomo, né, o estudante autônomo, que é a capacidade de avaliar e decidir baseado nas suas crenças, valores e interesses. Então, eu tenho aqueles valores que são inegociáveis, eu tenho a minha crença, eu tenho aquilo que eu acredito, respeito e busco, e eu tenho os meus interesses como pessoa, como profissional e como acadêmico. Então, eu preciso lembrar disso na hora que eu estou desenvolvendo as minhas propostas. E o aluno solidário, que é a capacidade de envolver-se como parte da solução e não do problema. Surgiu um problema na eletiva? Corram atrás do aluno, joguem para o aluno, decidam com o aluno, deixem ele ser protagonista, porque vão vir respostas e vão vir resultados que vão surpreender vocês com certeza, não tenho dúvida disso. Trouxe também para discussão os 4 pilares da educação, que é o aprender a conhecer, conviver, fazer e ser. Eu só trouxe a tela, porque se vocês observarem, tudo que a gente foi vendo e foi conversando anteriormente está implícito dentro desse quebra-cabeças aqui, que é cíclico, que não tem uma peça inicial para ser colocada no tabuleiro, ser colocada à mesa, e todas são tão importantes quanto, né? Eu, como pessoa, me configuro como ser atuante, maduro, autônomo, responsável por aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho a possibilidade de conhecer, e por isso que o meu repertório se amplia com as eletivas. Eu aprendo a conviver com pessoas que têm projetos de vida diferentes do meu. Eu aprendo a negociar sem perder quem eu sou, sem perder a minha essência, e eu coloco a minha mão na massa para entender como cada coisa vai sendo construída. Quando eu chego na culminância, eu só tenho um espelho de uma trajetória muito maior. A culminância, ela precisa evidenciar o que foi feito, mas sabe aquela coisa do tipo assim, isso que você está vendo, você não imagina o que tem por trás. E aí, como eu já dei o exemplo do IDEME, não é superproteção, tá, gente? Mas é que me chamou muita atenção e, enfim, eu vou dizer claramente, o que me chamou a atenção foi mais os bastidores até do que o resultado. Nem estava lá no resultado, eu recebi só por foto, mas enfim, os bastidores me chamou muita atenção de tudo isso. O tabuleiro de futebol de robôs dos meninos da eletiva Futebol de Robôs do IDEME, ele estava inscrito para o Movimento Inova. Só que ele não passou para a próxima fase porque o produto final deles não estava pronto. Dentro da construção dos robôs, eles usaram material reciclado. E daí, por exemplo, tinha um cano que era num tamanho menor do que o que eles precisavam. E aí teve todo um trabalho implícito de conhecimentos matemáticos e práticos. E aí eles planificaram, eles cortaram esse cano, eles planificaram, eles colaram para fazer as bases do robô. O tabuleiro, vou falar de uma forma muito chula, mas quem tiver interesse depois pode conversar com os professores de lá que desenvolveram essa proposta. Eles montaram um tabuleiro para que os robôs se locomovessem em jogo, e aí teve todo um cuidado de pensar em formas da bola não sair, de que o campo fosse deslizante o suficiente para não atrapalhar a atuação dos robôs. As traves foram montadas de um jeito para que a bola também não se perca. E aí teve até uma colocação, uma intervenção da nossa dirigente pedindo para que eles fizessem algum sinal de alerta, né? Pensando na acessibilidade e tudo mais, que foi um ponto forte do Movimento Inova, foi a maioria maioria não, todas as classificadas, elas tinham um direcionamento ou para sustentabilidade ou para acessibilidade, a inclusão. Então, assim, é legal a gente ter essa visão, né?
E aí você consegue enxergar essas coisas, sabe? Você consegue enxergar essas relações e você percebe que o aluno, ele tomou as decisões junto com o professor. Então o professor não chegou, olhou o cano e falou assim, cano não vai servir para nada. Não, de que forma que a gente pode fazer isso daqui servir? E aí um professor tinha conhecimento de matemática, já falou para medir o perímetro, para medir isso, medir aquilo. Eu vi um aluno com o protótipo que ele precisava desenhar, o desenho, e aí um monte de gente em oficina, um lixando, um montando, um colando, outro fazendo. Então, às vezes, a eletiva não é aquilo que se vê na culminância, é o processo. Eu quero chegar na culminância e ouvir do meu professor e do meu aluno ele dizer assim, isso é um pouco do que nós vivemos, mas nós vivemos isso, isso e aquilo. E quem vai contar para nós é o aluno. É do aluno que vem essas respostas, entendeu? Então ele tem que ser o protagonista maior nessa culminância. Gostaria de deixar aqui as minhas desculpas às escolas que eu não consegui visitar ainda para olhar o plano e gostaria de dizer que eu estou imensamente chateada de não ter conseguido acompanhar todas as culminâncias. Infelizmente a nossa demanda está gigantesca e nós não estamos dando conta de ir em todas as escolas. Mas nós estamos acompanhando por redes sociais e nós estamos encantados com tudo que está sendo feito. As eletivas, elas entraram no currículo em 2020, mas eu considero esse ano inaugural por conta de que é o primeiro ano que vocês conseguem de fato fazer o que vocês planejaram fazer. E quero dizer para vocês que essa implementação, ela é contínua. Sempre vai ter algo que a gente deixou de fazer, que a gente queria fazer melhor, e sempre vai ter algo que a gente pode replicar e trocar com o colega e dar de ideia, tá bom? Eu trouxe aqui a trilha da SEDUC para recuperar com vocês o momento de construção das eletivas. Nesse segundo semestre, a gente não precisa fazer todo o acolhimento novamente, mas precisa pensar em um acolhimento que os alunos olhem novamente para os sonhos deles. Vocês podem até recuperar com os alunos os insumos que o vice-diretor guardou, né, desses insumos do acolhimento, retomar com eles se os sonhos mudaram, ver o aluno que chegou depois, organizar isso, consolidar isso, para poder dar origem ao novo feirão e às novas eletivas do segundo semestre. E aí, nessa lógica, eu montei uma trilha nossa, tá? Um conceito aqui nosso. Então, eu tenho aí, dentro do acolhimento, aconteceu a coleta dos sonhos, os sonhos foram consolidados, começou a construção dos planos de eletiva e teve a oferta do feirão das eletivas. Cuidem bastante de cada item desse plano, porque às vezes tem alguns erros de compreensão, às vezes a ementa está no lugar do objetivo, o objetivo no lugar da ementa. Se precisarem de ajuda, eu estou à disposição. Conversem com as coordenadoras, quando o plano estiver pronto, se quiser encaminhar para mim, para eu dar uma olhada, para eu dar umas dicas, para eu dar umas orientadas. E lembre-se de uma coisa, se eu estou fazendo um plano, que eu estou com 2 componentes lá, vamos supor, estou com língua portuguesa e matemática, não tem problema nenhum eu pedir ideias para os PCNPs dessas áreas, para os PECs dessas áreas. Eles podem contribuir demais com tudo isso. Zé Antônio, na área de tecnologia, tem muito a contribuir com vocês. Então, às vezes, quem não teve oportunidade de fazer o curso com ele, quem não tem oportunidade ainda de ter tido uma formação com ele, dá uma cutucada, o Zé tem muita coisa para ajudar vocês, e assim como todos os outros PCNPs, né? A gente tem o Luciano que está no Conviva, mas ele é da área de artes, ele também pode contribuir. Enfim, todos os outros PCNPs, estamos com um grupo grande que pode ajudar muito vocês na elaboração desses planos. Aí dentro dessa prancheta eu coloquei alguns símbolos que vocês vão perceber que eu usei nas telas anteriores. Então o símbolo que eu usei para as dimensões, que é essa caixinha com o ciclo, né? O quebra-cabeça, que é a questão dos 4 pilares, e aí embaixo eu coloquei o alinhamento entre os profissionais, tá? E quando eu falo em alinhamento com os profissionais, não é necessariamente a sua dupla de trabalho na eletiva. É quem você consegue ali chamar e agregar para contribuir com você nesse processo. A trajetória, eu coloquei os exemplos das escaladas, ela não é linear, ela é dificultosa, a gente tem muitos vieses que acontecem aí no caminho, mas a gente não pode esquecer do aluno que está em busca do sonho dele, aí eu coloquei o aluno aí com essa estrela.
as aulas que precisam ser diferenciadas e esse passinho aí para lembrar vocês de que realmente é um passo de cada vez e não adianta querer pular a longas distâncias antes de estruturar o que você pensa e o que você acredita, que senão você não vai conseguir resultados com os seus alunos. Dessa trajetória surge a culminância. E a culminância, ela evidencia o engajamento, a parceria, o protagonismo, ela evidencia a consolidação e esse produto final que conseguiu se construir na eletiva. Isso tudo já aconteceu, a maioria das escolas finaliza as culminâncias essa semana. Tinha uma data até o dia 24, mas a diretoria acabou abrindo exceção para algumas escolas devido a feriados, devido à aplicação de provas e tudo mais. E aí vem o momento de avaliar, é o momento de olhar para o próprio desenvolvimento, tanto aluno, como professor, como equipe da escola, como equipe gestora. A avaliação vai ser um suporte para o professor, para ele conseguir estruturar tudo que ele vai fazer depois. E ela é também um momento de avaliar a parceria com a comunidade. Então, não é só a comunidade que esteve presente na escola, mas de que forma que a eletiva contribuiu e devolveu para a comunidade esse impacto, essa mudança do estudante, tá? É a comunidade junto com a escola, né? Caminhando junto com a escola. Não é, na verdade, é quase que um dizer assim, isso tudo que para quem está de fora às vezes é um momento ocioso, ele produziu isso. Então, todos os ganhos do processo estão aqui, ó, representados nessa culminância. Após a culminância, é o momento de avaliar a participação e interesse de todos os alunos, de todos os professores, da comunidade escolar. É o momento também de olhar para as diretrizes que estavam implícitas ali em relação ao currículo, olhar de que forma que nós conseguimos atingir os projetos de vida dos alunos e pensar nas metas de aprendizagem. Dentro da minha eletiva, eu posso ter trabalhado com uma fragilidade da escola, com uma fragilidade de índice, com uma dificuldade de matemática, com uma dificuldade de língua portuguesa, com uma fragilidade de história, com uma fragilidade de geografia, enfim. Não precisa estar tão explícito para o aluno, mas para o professor ele precisa ter a intencionalidade dele muito bem desenhada sobre o que ele quer com aquela eletiva e o que ele quer com aquelas aulas. E aí eu trouxe para vocês o modelo do PDCA, que é uma ferramenta de avaliação de processo, tá? Então, assim, vocês fizeram um plano, vocês planejaram a eletiva, desenvolveram as atividades, estão no momento de avaliar essas eletivas para agir, para tomar decisões. Nesse agir é esse pós-culminância, é o momento de olhar para tudo que deu certo, é o momento de olhar para aquilo que não aconteceu da forma como eu gostaria que acontecesse, para ter insumos para elaborar o novo plano. Então, é o momento de olhar de forma madura para tudo que aconteceu e estruturar isso para depois se desdobrar em novas ações. Ele é cíclico e é assim mesmo que acontece. Planejamos, realizamos, avaliamos e aí agora é o momento de parar, ver o que funcionou, o que não funcionou, se a seletiva vai ser oferecida de novo, se não vai, se eu vou precisar reestruturar, se eu não vou, de que forma que eu vou fazer isso para elaborar o plano do segundo semestre. E aí eu trouxe uma mão na massa para vocês, que é uma tarefa, na verdade, para a escola e uma individual para os professores. A da escola, eu gostaria que vocês respondessem para mim por que a culminância é importante e como será realizada a avaliação das eletivas oferecidas no primeiro semestre. Depois da socialização, aí na unidade escolar, vocês vão registrar essas considerações, considerando fragilidades e potencialidades da escola, que foram apontadas nessa discussão, e vão encaminhar para o e-mail do núcleo pedagógico até o dia 4/7. Por quê? Ela vai servir de insumo para um material que eu vou produzir para vocês usarem no replanejamento. Individualmente, os professores têm esse forms que vai ser encaminhado para vocês, que vocês vão responder para mim basicamente 3 questões, que é que bom, que tal e que pena. Que bom que isso contribuiu para tal coisa.
Que tal vocês fazerem tal coisa? Então, seriam sugestões para nós melhorarmos o nosso trabalho com vocês. E que pena que aconteceu dessa forma, que são as críticas ao que a gente desenvolveu, tá? Então, basicamente, seriam os pontos positivos do que vem sendo feito, as sugestões e as críticas. Eu aguardo ansiosamente esse retorno de vocês, porque é ele que vai dar respaldo para as próximas formações, tá? Então, aí vem o momento de socialização de vocês. Tem aqui algumas referências básicas que eu usei e eu gostaria de agradecer a disponibilidade, a parceria e o acolhimento de vocês, tá? Tenham um bom dia e eu aguardo ansiosas respostas. Até mais!